pessoal, hoje a gente vai falar sobre o assunto administração de capital de giro, que significa que nós vamos entender um pouco mais sobre o que é capital de giro, qual a importância dele e como administrar ele de forma que traga benefícios para a sua empresa. O capital de giro são recursos materiais de fácil renovação, que significa que você vai pegar um valor, vai aplicar esse valor de forma que o retorno dessa sua aplicação seja mais rápida, seja full time, o tempo inteiro, ok? Então assim, você não vai pegar o capital de giro, que é aquele capital que está girando para fazer a sua empresa funcionar e vai aplicar no imóvel, não. Você vai fazer o que com ele? Você vai, se a sua empresa for de prestação de serviço, você vai aplicar na prestação de serviço, porque prestando serviço você vai ter um retorno maior do que o capital que você aplicou, de forma que você consiga repor o capital de giro e ainda sobrar, tá? Que são os louros, o lucro, sobra para que ele fique maior, tá? Quando completa o ciclo operacional, deverá estar maior do que o saldo inicial, foi o que eu acabei de falar. Por quê? Porque em cima do valor, que é o custo, você tem aquele percentual, aquela margem de lucro, ok? O capital de giro está concentrado no ativo circulante. Por que ele está concentrado no ativo circulante? Porque o que é o ativo circulante? Só relembrando, o ativo circulante são aqueles bens e direitos que você tem de renovação rápida, mas o prazo dele máximo é de 1 ano. Só que a intenção do capital de giro é que ele seja muito menor do que 1 ano. Dias, tá? Semanas. Essa é a intenção, de que o capital de giro esteja, o retorno dele seja muito frequente, o tempo inteiro. Dentro do ativo circulante, onde é que ele se concentra? Ele se concentra no disponível, no contas a receber e no estoque. Quando a gente fala de disponibilidades financeiras, o que a gente pode entender aí? Que você pode ter ele no banco, no caixa, numa aplicação de resgate automático. Agora, aplicações de resgate pré-determinado não é capital de giro, tá? É porque você vai precisar do capital de giro o tempo inteiro. Uma outra coisa que a gente precisa conversar. Capital de giro não foi feito para você pagar conta de água, luz, salário, não. Capital de giro é para fazer com que a sua empresa produza e o retorno seja imediato. Se você pagar o salário com capital de giro, significa que vai voltar com o quê? Com a mão de obra do funcionário? Não. Essa não é a intenção. Agora, se você vai pagar a prestação de serviço, porque a pessoa você paga a prestação de serviço que ela fez para prestar o serviço, certo? Aí ela presta o serviço e volta com o dinheiro pago pelaquela prestação de serviço, aí sim é capital de giro. Mas não aquele salário mensal, não é isso. Aquela conta de energia, não. Capital de giro não é para isso. Capital de giro é para você investir na sua empresa de forma que o retorno seja imediato, a curtíssimo prazo. Outra coisa, os juros do capital de giro fornecido pelas instituições financeiras, ela tem um juros diferenciado, tá? Se você souber procurar direitinho, você vai conseguir um juros do capital de giros mais baixo. Muito melhor do que você pegar os juros de um capital a longo prazo para investir no capital de giro, que apesar do prazo que você vai ter maior para pagar, em contrapartida, você vai ter mais juros a serem pagos cumulativos. Então, mesmo que, vamos supor, não tenho capital de giro, professora, a minha empresa não tem capital de giro, eu vou ter que lançar mão de um empréstimo. Mas a intenção é que você invista esse valor do empréstimo em algo que vai te dar um retorno imediato antes de você começar a pagar a primeira parcela, de forma que, além de você conseguir pagar a primeira parcela, a segunda, a terceira, todas as parcelas, ainda tenha um louro, a margem de lucro, ok? Então, o capital de giro líquido, ele é formado pelo ativo circulante menos o passivo circulante. É claro, porque o passivo circulante são aquelas obrigações rápidas, tá? Aquelas obrigações a curto prazo, tá? O passivo, capital a longo prazo e capital próprio, eles financiam normalmente também o ativo circulante, mas eles financiam mais o capital a longo prazo. A intenção dele mais é financiar o ativo que a gente chama, vou botar aqui entre aspas, permanente,
tá? Por que entre aspas? Porque a gente não tem mais na contabilidade o nome ativo permanente. Mas o que eu quero falar com esse ativo permanente? São aqueles bens sem a intenção de vender, com a intenção de que ele faça parte da estrutura da sua empresa, tá? Os imóveis, o maquinário, os veículos, são isso, tá? O ativo, a intenção dele é essa. Vamos lá. Quando o capital de giro ele é positivo, significa que você conseguiu o capital a longo prazo e o capital próprio estão financiando o ativo circulante, porque você já lançou mão do passivo circulante e mesmo assim você precisou de mais capital e aí você teve que pegar a longo prazo para não comprometer demais a sua empresa, tá? Negativo é quando o ativo permanente é financiado pelo passivo circulante. Nunca. O passivo circulante nunca deve financiar, nunca, não deve financiar o ativo permanente, não. O ativo permanente, como eu disse antes, é financiado pelo capital a longo prazo, tá? Sempre pelo capital a longo prazo. Por isso que é negativo, não é saudável, tá bom? Existem fontes, né, que você pode captar esse capital de giros. Quais são as fontes? A mais comum, a que deve ser, é pelo passivo circulante. Se por acaso o passivo circulante, você está muito encralacado, a empresa não está legal e você acha que o pagamento a curto prazo, a curtíssimo prazo, vai dificultar muito a sua empresa, ela está muito endividada, aí você vai lançar mão do passivo não circulante para poder. Por quê? Porque tem mais juros acumulados, aí fica muito caro, né? E não vale a pena porque você está investindo agora para pagar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos? Não é assim, tá? Então, primeiro, aqui, segundo, e esse é o terceiro, tá? Eu não botei na ordem porque eu queria explicar para vocês. E qual é a diferença dos passivos em relação ao capital próprio? Porque o capital próprio não tem os juros reais, aqueles juros, o real mesmo. Mas você tem que lembrar que quando você pega o capital próprio e investe no capital de giro, significa que você está deixando, que é o capital de oportunidade, né? Você está deixando de investir em outro negócio e vai deixar de ganhar. Por exemplo, eu pego o capital próprio e invisto no capital de giro da empresa. Se eu tivesse botado esse capital próprio para render no banco, ele estaria rendendo 1% ao mês. Então, o capital próprio investido no capital de giro tem que me dar um retorno maior do que 1%. Porque se eu não tivesse feito nada com ele, eu ganharia no mínimo 1% investido no mercado financeiro, tá? Então, é assim, não tem juros reais, mas tem aqueles juros de oportunidade que eu preciso avaliar, tá? Mas se a gente tiver que lançar mão, o melhor tá aqui, capital próprio, tá? Primeiro lugar, passivo circulante, depois capital próprio e, em último caso, passivo não circulante. Quais são os problemas? Nós temos financiamento de estoque, inadimplência de clientes, insuficiência de caixa. Esses são fatores que comprometem o capital de giro, tá? Quando você tem que financiar o seu estoque, significa que você não tem capital para comprar o estoque. O capital de giro serve para comprar o estoque, ok? Você não tem capital para comprar o estoque, aí você teve que financiar junto ao mercado financeiro, então junto aos seus fornecedores, com juros, tá? E com o capital de giro, você não precisaria ter que pagar juros, ok? Isso aqui é um problema. Quando os clientes, o que significa inadimplência de clientes? Quando os clientes deixam de honrar com pontualidade ou com muito atraso o que eles devem para a empresa. Isso significa que vai desfalcar o capital de giro, vai faltar dinheiro. Isso é um problema. E a insuficiência de caixa é derivada de todos esses processos. Além do mais, a gente pode ter causas de insuficiência de caixa, redução de vendas, ok?
um motivo, inadimplência de clientes é um outro motivo, pagamento de muitos empréstimos, outro motivo, entre outros, sem inúmeros motivos que causam a insuficiência de caixas. São minimizados ou evitados por meio de uma administração preventiva. É por isso que a administração financeira, ela tem um planejamento. Ok? Nós vamos ver lá no futuro, que nós vamos estudar fluxo de caixa. E o capital de giro tem tudo a ver com fluxo de caixa. Por quê? Porque o fluxo de caixa, ele me dá uma noção, uma dimensão de tudo aquilo que eu preciso de um determinado momento, tudo aquilo que eu tenho, que eu vou receber e que eu vou precisar pagar por um período, e aí eu vou poder me organizar previamente. Vamos a alguns índices importantes, que são importantes para a administração do capital de giro. O primeiro, está aqui, a participação nas disponibilidades. Eu preciso saber o que é disponibilidade, é dinheiro vivo, quer esteja ele no banco, quer esteja ele na própria empresa. Lembrando que se ele estiver no banco, tem que ser aquelas aplicações de resgate automático, tá? Segundo, participação do estoque. Eu quero saber quanto o estoque representa, porque quando parte do capital de giro está aplicado no estoque e esse estoque está parado no depósito, isso compromete o capital de giro e a gente precisa saber quanto desse dinheiro está parado. Não é aquele estoque que vende diariamente, é aquele estoque que demora mais tempo e aí compromete o capital de giro. Terceiro, quanto do meu capital de giro está preso nos clientes? Qual o problema? Se eu tenho uma boa carteira de clientes e eles não atrasam, ótimo. Mas se eu tenho inadimplência, aí eu tenho um problema, porque se o cliente não me paga, eu não consigo honrar com as minhas obrigações. E quanto do meu capital de giro veio de financiamento, tá? Financiamento a curto e a longo prazo, tá bom? E aí, vamos lá. O capital de giro, faz parte do capital de giro saber a administração do capital de giro, os ciclos da empresa. Esses ciclos, eles são 3 ciclos, né? E eles compõem toda a atividade da empresa. O que o ciclo operacional representa? Ele vai da compra da matéria-prima até o recebimento das vendas. Ok? Então, eu só vou conseguir vender se eu comprar primeiro a matéria-prima ou a mercadoria. E eu só vou conseguir receber se eu vender, tá? E entre esses 2 intervalos, eu tenho todo o processo da minha empresa. Então, eu posso dizer para vocês que o ciclo operacional é o ciclo total de uma empresa, que vai do início ao fim. A gente fecha esse ciclo. Fechando esse ciclo pode ser, eu posso ter um ciclo por lote, o ciclo da minha empresa pode ser por tempo, por mês, tá? Eu posso estabelecer como é que eu quero o ciclo da minha empresa, tá bom? A duração de cada fase integrante desse ciclo influencia sobre o volume de recursos financeiros consumidos ou imobilizados dentro da empresa. Então, o que representa o ciclo operacional? O tempo de estocagem e o tempo de recebimento. Significa que quanto tempo a mercadoria passa no meu depósito, se eu for uma indústria, desde o momento da fabricação até a venda, que ela ficou no meu depósito, até antes da venda, né? E aí, mais o tempo que eu vendi e recebi. Foi à vista, é um tempo mais curto, foi em 30, 60 e 90, tá? A soma desses 2 tempos me dá o ciclo operacional inteiro, o ciclo inteiro da minha empresa, que a gente chama de operacional. Eu disse para vocês que o ciclo operacional é aquele que envolve tudo. Só para vocês entenderem, um exemplo aqui, 30 dias eu levei entre a compra e o pagamento. Só que desde o momento em que eu comprei, tá aqui, até o momento em que eu vendi, engloba todo a estocagem. E do momento em que eu vendi ao momento que eu recebi, engloba todo o meu recebimento, tá bom? E dentro da estocagem está o meu pagamento, tá? Daquele produto de estocagem. O ciclo econômico. O ciclo econômico, ele envolve apenas eventos econômicos. O que ele está envolvendo? A compra e a venda. No momento que eu comprei,
o produto ou o material para produzir até o momento em que eu vendi. Então, esse é o ciclo econômico, que a gente chama de o período de estocagem, tá? E o ciclo financeiro é aquele que envolve dinheiro efetivamente. Então, do momento em que eu comprei até o momento em que eu paguei, não é ciclo financeiro, ok? Agora, no momento em que eu dispus o dinheiro, paguei, até o momento em que eu recebi, esse é o ciclo financeiro. Dentro daqui, ó, está envolvido todas as questões de dinheiro. Esse é o período. Ok? Então, eu vou precisar de dinheiro para pagar e esse dinheiro depende do valor que eu tenho a receber. Então, aqui, ó, tá efetivamente o meu capital, a necessidade do meu capital de giro. Aqui, realmente, é a necessidade do meu capital de giro. Continuando. O ciclo financeiro, ele é composto por... Aqui é uma formulazinha que vocês não precisam decorar, porque a gente tem tudo isso, né? Estamos em momentos remotos e com a internet aí a gente não precisa decorar mais nada nessa vida, só precisa compreender. O ciclo financeiro, ele é feito pelo o prazo de estocagem, mais o prazo de recebimento, menos o tempo que eu levo para pagar. Então, esse é meu ciclo financeiro, é quanto efetivamente eu preciso, qual é o período que eu preciso de dinheiro? Tá aqui, esse é o período que eu preciso de dinheiro. Vamos lá, um exemplo. Se o prazo de estocagem, então a mercadoria, seja ela composta por fabricação ou não, fica no meu depósito em média, lembre que tudo isso aqui é uma média, porque ninguém passa 50 dias sem vender nada. Eu vendo todo dia, mas tem mercadorias que levam mais tempo para vender, então em média a mercadoria fica no depósito por 50 dias. Em média, os meus pagamentos junto ao fornecedor são de 30 dias. E, em média, eu proporciono ao meu cliente um período de 40 dias. Então, 50 mais 40 dá 90. Menos 30... Desculpa. 50 mais 40, 90. Menos 30, 60 dias. Então, esse é o ciclo financeiro da minha empresa. O período todo para fechar esse ciclo, que é o operacional, ó, são de 90 dias. Que é um I. E o ciclo econômico, que é só a parte da estocagem, é de 50 dias. Tá? Só que a gente precisa entender. Por que eu preciso entender isso? Porque eu sei que em média o meu estoque fica parado 50 dias. Então eu preciso ficar ligada que eu preciso de dinheiro. Mas eu preciso de dinheiro mesmo em torno de 60 dias. Pelo período de 60 dias. A cada 60 dias o ciclo financeiro ele se renova. O ciclo operacional ele se renova a cada 90 dias. E o ciclo econômico ele se renova a cada 50 dias. Em média. Mais informações que a gente precisa para conseguir ter uma visão ampla do dinheiro que você tem em caixa, tá? É o giro de caixa. O que significa o giro de caixa? Quantas vezes ocorre o revezamento? Quantas vezes o caixa se renova? A gente usa 360 dias porque a gente está analisando o período de um ano. Então, em um ano, quantas vezes o meu caixa se renova, tá? Então, vamos lá. E ele depende do meu ciclo financeiro. Se eu tenho um ano e sei que a cada 60 dias o meu ciclo financeiro ele é renovado, então no período de um ano ele se renova 6 vezes. Aí vamos a uma observação. O ideal é que seja alto o giro de caixa. Então, quanto mais rápido for o giro de caixa, melhor. Por quê? Porque reduz a necessidade de capital de giro. Quanto maior o giro de caixa, mais dinheiro eu vou precisar. Quanto menor, por exemplo, se a cada mês se renovar, significa que o período que eu preciso de dinheiro é pequeno, porque ele está se renovando constantemente. Mas se o giro de caixa for longo, for, por exemplo, a cada 6 meses, então eu preciso de dinheiro ao longo de 6 meses, porque ele só vai se renovar 6 meses depois. Quanto mais tempo eu levo para renovar, mais dinheiro a empresa precisa. O caixa operacional, ele representa o volume mínimo necessário de recursos financeiros para os gastos operacionais da sua empresa. Ele é composto por, eu tenho que saber quais são
as contas que eu tenho que pagar, que a gente está falando todo por um período de um ano, né? Quais são as contas que eu tenho que pagar pelo período de um ano, ok? Dividido pelo giro de caixa, tá? Então, o que engloba essas contas, essas contas que eu tenho a pagar? Ele deve englobar todos os fornecedores, tudo aquilo que você tem que pagar dos fornecedores, mais os custos operacionais. Isso é tudo aquilo que você tem que pagar dentro de um ano. Então, aí envolve água, luz, comissão, tudo aquilo que a gente chama aqui de gastos, mas entenda aqui não só como gastos, mas entenda, custos, mas entenda aqui como gastos. Que é mais do que custos, tá? A gente pode englobar aí algumas despesas também, ok? Então, a gente chama de CO, só para vocês não confundirem, aí vocês botam aqui um xizinho para saber que é um caixa operacional. Então, vamos lá um exemplo. O desembolso dessa empresa é de, vamos lá, 10 a 1, 600 mil. É o desembolso dessa empresa. O prazo em média do fornecedor, 30 dias, de estocagem 50 e de vendas 40. Então, vamos lá. O ciclo financeiro, 60 dias. O giro de caixa, 6 vezes no ano. O caixa operacional, se eu preciso de 600 mil e ele gira em torno de 6 vezes por ano, então o caixa mínimo que eu tenho que ter é de 100 mil reais. Porque o tempo inteiro eu tenho que estar me renovando, eu tenho que estar o tempo inteiro precisando de 100 mil, senão eu vou atrasar minhas contas e isso significa que eu vou ter que pagar mais juros, tá bom? Necessidade de capital de giro, o que é? Quanto que você vai precisar de capital de giro? Qual a sua necessidade em relação ao capital de giro? Como é que eu vou descobrir qual é a minha necessidade? Eu vou pegar o valor que eu tenho a receber, levando em consideração que os meus clientes pagam em dia. Mas o estoque, levando em consideração que o meu estoque não fica parado no meu depósito. O meu estoque, ele é renovável sempre. E o contas a pagar, levando em consideração que o contas a pagar não tem atraso, não tem nada. Ele está tudo em dia, ok? Então, este valor é a necessidade do capital de giro, tá? É o quanto a gente vai precisar. Como é que eu vou fazer isso? Fazendo essa quantia. Ah, professora, mas eu não tenho todos esses valores, ou eu já tenho o ciclo financeiro. Então, outra forma de eu conseguir também esse valor é ciclo financeiro vezes as vendas diárias. Mas às vezes eu não tenho essa venda diária de forma precisa, a média está distorcida, aí eu posso conseguir aqui, tá? São duas formas de você conseguir saber qual a necessidade que você tem de capital de giro através daqui, ó, dessa forma de fazer ou dessa aqui. Fatores que influenciam na insuficiência. A gente já falou um pouquinho sobre isso, tá? Então, redução das vendas, crescimento da inadimplência, aumento das despesas e custos, são fatores que vão comprometer o capital de giro, tá? Mais do que isso também, quando você tem muitos financiamentos, tá? Que você tem muitos financiamentos e não está tendo o retorno das suas vendas necessárias. Aí ele compromete também o capital de giro, que você vai acabar lançando mão do capital de giro para pagar algum financiamento que você fez, senão os juros são muito maiores. Capital para financiar o capital de giro, os juros devem ser menores ou no máximo iguais ao projeto, ao que você vai investir aquele dinheiro. Vamos lá para um exercício para vocês entenderem como é que funciona. Eu tenho uma empresa que ela tem um prazo de pagamento ou de compra, de estocagem, de venda, de custos, de gastos, tá? Então, vamos lá. Compra de matéria-prima no mês 0, significa que o marco 0, e o prazo de pagamento é de 3 meses. Então, ela tem um prazo de pagamento de 3 meses. 3 meses são 90 dias. Pagamento de outros custos. Aí ela está dizendo aqui, a venda do estoque, com recebimento em 2 meses. Então, aqui, ó, o prazo de pagamento dela é de 90 dias e o prazo de recebimento dela é de 60 dias. Ó, que legal. Despesas e juros de empréstimos. Então, vamos ver isso. Eu fiz aqui todo um esqueminha para vocês entenderem. Primeiro, ela compra no marco 0
porque é como se fosse o início do meu ciclo, e ela só vai pagar, ó, no terceiro mês. Tá aqui. Certo? Ela pagou os custos, ela teve uma venda, ó, a venda no segundo mês, mas o recebimento é só no quarto. Então, aqui, ó, 60 dias, aqui 90 dias, tá? Mas ela tem outras despesas no período. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber é o ciclo operacional dela. Ciclo operacional, 60 dias na venda, mais 60 dias da estocagem. Então, o ciclo operacional dela é de 120 dias. O ciclo financeiro dela é o ciclo operacional menos o prazo de pagamento, né? O pagamento do fornecedor. Então, o ciclo financeiro dela é de 30 dias. A cada 30 dias se renova o ciclo financeiro dela. E o prazo de estocagem dela é de 60 dias. Tá? Então, isso aqui é muito importante para a gente entender como é que funciona. Então, o ciclo todo dela, total dela, é de 120 dias. O financeiro dela se renova a cada 30 dias. E o econômico dela, o tempo que fica estocado dela, é de 60 dias, tá? O giro de caixa dela é de 4 vezes. Por que eu botei aqui 120 dias? Porque eu estou analisando apenas o ciclo operacional dela. Então, a cada 30 dias, o ciclo operacional dela se renova. Eu não estou analisando aqui o ano inteiro. Eu estou analisando apenas esse ciclo. Então, para esse ciclo, ele se renova a cada 4 vezes em 120 dias. Então, a cada 30 dias, ele está sendo renovado, certo? Qual é o mínimo de caixa que eu preciso? Como é que eu vou descobrir esse valor aqui? Eu vou pegar tudo aquilo que eu tenho a pagar, todos os custos, gastos, empréstimos, tudo, divido por 4 e sei que eu tenho que ter no mínimo R$320 por mês, ok? Eu quero saber se eu tive lucro ou prejuízo, eu vou pegar o que eu tenho para receber, menos tudo que eu tenho a pagar. Então, no caso dessa empresa, eu tive um lucro de R$251, tá? Só que deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui diz o seguinte: caso haja necessidade, você tem um juro, você pode pegar empréstimo com juros de 4% ao mês. Então, vamos voltar lá. Se aqui está dizendo que eu tive que pegar um empréstimo e aqui eu tive que pegar outro empréstimo, tá? Então, assim, como é que a gente faria? Olha só. No primeiro mês, do mês 0 para o primeiro mês que eu tive que pagar, ó, R$200, eu não tinha dinheiro nenhum. Então, eu tive que pegar um empréstimo. Ok? Depois eu tive que pagar comissão, fornecedor, mais despesa de comissão, mas foi paga só aqui. Eu tive que pagar fornecedor, outro empréstimo. E eu só vou poder pagar todos esses empréstimos depois que eu receber. Então, se eu parar para olhar aqui, eu sei que eu tenho que computar o valor dos empréstimos que eu tive que honrar para pagar essas minhas despesas, mais os juros, e vou ter que subtrair do que eu vendi, certo? E aí, mesmo assim, mesmo tomando empréstimo, honrando com minhas dívidas, tendo nome limpo e um bom crédito na praça, eu ainda tive um lucro de R$251,86, tá bom? Espero ter mostrado para vocês o quanto é importante a administração do capital de giro, o quanto ele é determinante para a rentabilidade da empresa, para você saber se programar e otimizar aonde você vai efetivamente utilizar o capital de giro, e não de forma aleatória, não para fazer qualquer pagamento, mas com destino certo, para que ele tenha um retorno maior e o mais rápido possível, ok? Obrigada pela atenção, gente.